Bom dia, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quero aproveitar e te convidar para você fortalecer o nosso trabalho, que é se inscrevendo, deixando aquele like especial, comentando, né, o que você achou do vídeo, e também deixar o seu hypar, né? É importante salientar, meus amigos, que na próxima segunda-feira vai começar oficialmente o pagamento do Bolsa Família, ou seja, segunda-feira, dia 16. Só que sem reajuste, né? Como vem sendo veiculado em alguns meios de comunicação, afirmando que vai ter reajuste, que o Bolsa Família vai ter 13º salário. Gente, desconsidere. Realmente, né, o Bolsa Família há muito tempo está necessitando de pelo menos um pequeno reajuste, sei lá, 3,5%, 4%, mas infelizmente o governo está sem dinheiro, né, para, digamos, nem para fechar as contas, né, que dirá elevar, fazer um aumento em relação ao Bolsa Família. Vai ter o pagamento tradicional, né, que é os R$ 600, mais os adicionais, né, que é o adicional de R$ 150 para quem tem criança de 0 a 6 anos e o adicional de R$ 50 para criança de 7 a 17 anos, e também tem 6 parcelas de R$ 50, né, para os recém-nascidos, que são aquelas crianças de 0 a 6 meses. E mais uma vez, meus amigos, a importância, né, de você manter o seu cadastro único atualizado. Porque se você não atualizar o seu cadastro único, você corre, além de correr o risco de perder o seu benefício, você pode ficar, digamos assim, desassistido de alguns adicionais. Só que é importante salientar que também na próxima segunda-feira, ou seja, dia 16, vai ter mais uma rodada do Gás Social. Segundo informação, né, o valor a ser depositado no aplicativo Caixa Tem será de R$ 108. César, mas esse já é o gás para todos, né, que o governo federal vem falando que vai editar uma medida provisória? Ainda não, gente. É o auxílio gás tradicional, né, que está sendo pago, se não me falha a memória, desde 2021, uma coisa assim, né, e que contempla somente 5,6 milhões de pessoas. Dando sequência aqui no nosso primeiro boletim informativo, meus amigos, o presidente Lula entrou com um pedido no STF, Supremo Tribunal Federal, para que todas as ações contra a União movidas por aposentados e pensionistas que foram vítimas de descontos fraudulentos pelo INSS sejam suspensas com urgência por meio de uma liminar. Olha que situação, gente. Quantas pessoas, Brasil afora, quando perceberam que estava ocorrendo esses descontos indevidos, foram no INSS, reclamaram no INSS, entraram no aplicativo, ligaram para o 135, né? O governo não tomou providência, manteve o desconto, ou quando cortou o desconto, 3, 4 meses depois, os descontos retornaram novamente. Essas pessoas se sentiram lesadas, se sentiram ofendidas e foram para a justiça, obviamente, né, processar o INSS, inclusive por danos morais. Agora o presidente Lula, né, entra lá no STF, inclusive essa petição, né, que foi feita pela AGU, a Advocacia Geral da União, tem a assinatura do próprio presidente Lula pedindo, né, que o STF cancele todas as ações, né, que estão tramitando nesse momento. E pede ainda que as decisões já proferidas contra o governo percam a eficácia. Ou seja, se de repente o aposentado já derrotou o governo nessa questão, gente, porque isso aqui é um tema antigo. Eu mesmo conheci 2 pessoas que foram lesadas, né, por esses descontos indevidos. Obviamente, eles procuraram os seus direitos, né, lá atrás, né, e não processaram o INSS, é só suspenderam, né, esse pagamento mensal. Só para você ter uma ideia, gente, uma dessas pessoas que foi tirar saber de onde que era a associação, era uma associação lá do norte do país, ou seja, a pessoa mora aqui no Paraná, né, estava pagando, digamos assim, filiado, entre aspas, né, uma associação lá do norte do país. Como eu estava frisando, o próprio presidente Lula assinou a ação junto com o advogado-geral da União, o Jorge Messias. Olha, meus amigos, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, Lula pede que seja declarada inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinam a responsabilização da União e do INSS
pelo descontos associativos indevidos realizado por atos fraudulentos de terceiro entre março de 2020 a março de 2021. Só que é importante, né, nós colocarmos um adendo nessa conversa. Ora, se o INSS não pode se responsabilizar por coisas feitas por terceiro, por que um dia o INSS autorizou que terceiros usassem desse meio? Ou seja, né, então tem que ser responsabilizado também. Obviamente que, na minha modesta opinião, né, a pessoa que impetrar com uma ação deve colocar o INSS na justiça e também a associação, né? A gente tem visto que muitos que estão buscando processar o INSS estão colocando apenas o nome do INSS. Gente, eu acho que o advogado, nessa questão, deve colocar sim o INSS, né, porque também é responsável por que permitiu que essa associação, né, agisse dessa maneira, e também coloque a associação também dentro do processo, né? Mas dando sequência, meus amigos, aqui no nosso primeiro boletim informativo aqui do nosso canal, o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, afirmou nessa quinta-feira, ou seja, ontem, que foi o Dia dos Namorados, que muitos aposentados e pensionistas demoraram a identificar os descontos ilegais em seus benefícios previdenciários por confiarem no INSS. Um pouco é por confiança, né, gente? O outro pouco também são pessoas simples, né? São pessoas que têm pouca ou baixa escolaridade, né? Que, infelizmente, muitos realmente nem perceberam que isso estava acontecendo. Ao participar da cerimônia de lançamento do Plano Integrado do Ministério da Previdência, Queiroz acrescentou ser necessário fazer jus a tal confiança. Uma constatação que eu cheguei é que o aposentado foi descontado durante foi descontado durante 5, 6, 7 anos e não percebeu. Como é que pode? A resposta é a confiança que o aposentado tem no INSS. Ele não se dá ao trabalho de checar quanto tem na conta, quanto foi depositado, porque ele tem certeza que o dinheiro dele vai ao caixa sacar é o que lhe é devido, e nós temos que corresponder essa confiança. Realmente, gente, realmente o INSS é sempre muito honesto, né, nessa parte, né, mas cabe também ao aposentado duro, gente, que cabe ao aposentado, entre aspas, né, aqueles que sabem entrar no aplicativo, que sabem acessar o site do INSS, né, ou então o próprio aplicativo do banco, né. Se você entrar no aplicativo do seu banco, você vê o dia que o INSS depositou o seu benefício. Lá vai estar certinho, né? O valor que realmente o INSS repassou, né? Agora, meus amigos, por exemplo, se vamos imaginar que você recebe R$1.518, você entra no aplicativo do banco, aparece lá 1.300 e pouco, aí, meus amigos, ligue o sinal de alerta que alguma coisa errada está acontecendo. Você pode, né, digamos assim, ter sido vítima de alguma associação. Por isso que eu falo, né, é importante o aposentado monitorar o site, o aplicativo Meu INSS, como também, né, ter o aplicativo do banco aonde você recebe o seu benefício para checar, né, qual foi o valor, porque aparece na conta, né, crédito do INSS, e ali está o valor real que o INSS depositou na sua conta. Olha, meus amigos, o INSS, né, solicitou para o Ministério da Gestão e Inovação um novo concurso de 7.000 vagas para o ano de 2026. Tomara, gente, que o Ministério de Gestão e Inovação, né, aprove esse pedido do INSS. De acordo com a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores de Saúde e Assistência Social, a FENASPES, né, o pedido foi realizado pelo atual presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior. A informação foi confirmada em uma reunião com Gilberto e os representantes da FENASPES, né, realizada na última quarta-feira, dia 11. O INSS também destacou que houve autorização para a contratação, né, de 300 servidores via concurso nacional unificado CNU, e que para o próximo ano solicitou 7.000 novas vagas, né, ao Ministério de Inovação, declarou a FENASPES, né. Tomara, gente, tomara, né, que realmente o governo federal aceite fazer um novo concurso público, porque realmente, né,
o motivo dessa fila que só cresce a cada dia mais é falta de servidores, e quanto a isso eu não tenho dúvida nenhuma. E, obviamente, melhorar o sistema, né? Porque o sistema do INSS é capenga. E também uma notícia, né, meus amigos, que tem repercutido nos últimos, digamos assim, nas últimas 24 horas, foi o decreto, né, que foi publicado no Diário Oficial da União, onde reduz o tempo do auxílio-doença através da Atestmed de 180 dias para 30 dias. O que isso quer dizer, né? Por exemplo, que você que quiser a concessão, que recebeu o auxílio-doença através somente de laudos e atestado médico, sem a perícia médica presencial, nesse caso o que vai acontecer? Você vai receber por 30 dias, depois de 30 dias não tem como se pedir mais uma prorrogação, né, através da Atestmed. Aí sim tem que passar pela perícia médica convencional, né? O porquê do governo ter tomado essa decisão, né, para tentar coibir fraudes, digamos assim, né? A Atestmed, na minha modesta opinião, né, ela já cumpriu, né, o seu dever, principalmente com essas filas enormes do INSS, né, mas eu acho que deveria manter, né? Falar bem a verdade, gente, 180 dias é 4 meses, né? É o tempo necessário para uma boa recuperação para quem está doente. Essa que é a grande realidade. Vamos imaginar que você faça uma cirurgia de coluna, eu nem sei se em 4 meses recupera, né? Agora, uma gripe, gente, demora um mês para sarar. Imaginou uma cirurgia, por exemplo, de um pé quebrado, de coluna, uma cirurgia na cabeça, demora muito tempo. Mas, né, através da Atestmed, a partir de agora, será apenas 30 dias, né? Daí depois, se você não melhorou, você vai ter que ligar para o INSS para pedir a prorrogação, mas aí quem vai decidir, né, se você vai continuar recebendo auxílio-doença, se vai ganhar alta ou se o seu auxílio-doença será transformado em uma aposentadoria por invalidez, é o médico perito, porque aí sim você vai ter que ficar tete a tete, frente a frente com o médico perito do INSS. Pois é, meus amigos, eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco a gente volta com mais um boletim atualizado da Previdência Social aqui no Brasil. Um abraço e até lá.